Vamos falar um pouquinho então de Aleijadinho. Muitos de vocês conhecem Aleijadinho por esse nome. Eu vou dar uma lida aqui em algumas informações interessantes sobre Aleijadinho. Não se esqueça que o Aleijadinho, na verdade, é um apelido, né? O nome de Aleijadinho, na verdade, era Antônio Francisco Lisboa. Uma pessoa que tinha uma certa responsabilidade com o barroco brasileiro, né? A representação do barroco brasileiro. E assim, apesar de ele ser um cara contratado pela Igreja Católica Romana para construir igrejas e fazer todas aquelas obras belas, né, que nós vemos do Barroco, ele tinha essa, digamos assim, essa prisão de não poder assinar, né, as suas obras, de não poder colocar o nome nas suas obras. Mas ainda assim ele colocou suas características e é por isso que os especialistas, né, na arte barroca conseguiram mais ou menos elencar, colocar uma lista, né, de quais foram as obras realmente feitas por Aleijadinho. Aleijadinho nasceu em 1738, então ele está ali por volta do século XVIII, que é justamente uma das épocas mais ricas do Barroco, onde época em que vai ter mais ouro, né, empregado dentro das igrejas. Se vocês forem lá visitar, por exemplo, as igrejas históricas em Minas Gerais, vocês vão ver uma disputa ferrenha de igrejas, uma do lado da outra. Às vezes você vai para uma praça, vocês vão encontrar 13 igrejas juntas, uma do lado da outra, disputando para ver qual é a igreja mais rica, em ouro. Né? E Aleijadinho viveu justamente nessa época. E ele era contratado não só para fazer as imagens de escultura, que é o que a maioria conhece, né? Mas também para construir a própria igreja. O cara ele tinha uma capacidade arquitetônica das mais importantes aí da época do Barroco. E ele foi justamente filho de um arquiteto português e de uma escrava negra. Ele aprendeu música, latim, desenho e arquitetura. Em 1812 ficou paralítico e morreu em 1814. Existe alguns mitos em volta de Aleijadinho. Por exemplo, dizer que o que ele teve foi lepra. Nós não temos certeza se realmente foi lepra o que ele teve. Há possibilidades de que seja por conta da dificuldade de fazer as suas últimas obras, né? A gente tem algumas séries, filmes que vão representar Aleijadinho faltando dedos, né? Faltando partes, né, da orelha, do corpo, que parece ser justamente aquilo que representaria um leproso, né? E por isso o nome Aleijadinho. Né? Mas o que se sabe com certeza é que ele ficou paralítico justamente nessa época, no século já XIX, começo do século XIX, e assim faleceu, deixando uma obra grandiosa do Barroco. Mas ele não é o único mestre da obra barroca brasileira. Nós temos outros grandes mestres tão bons quanto Aleijadinho, como por exemplo o mestre Ataíde, todos eles fazendo obras com características da época. O outro nome, que esse talvez vocês conheçam pouco, ou talvez não conheçam nada, né, que é o José Lezama Lima, ele é como eu disse, ele é um cubano, né, ele é um homem de sua época. Ele não aceitou a política da sua época como um grande intelectual. Ele praticamente não é conhecido no Brasil, mas ele é muito conhecido em Cuba e alguns países da América Latina, especialmente por conta da sua literatura e mais ainda dos seus ensaios. Ele nasceu em Cuba em 1910, faleceu em 1976. Em 1957, no Centro de Altos Estudos do Instituto Nacional, em Havana, ele pronunciou 5 conferências, e essas 5 conferências que ele pronunciou na universidade, ele depois colocou na forma de livro, que chama-se A Expressão Americana. Vamos pensar aqui um pouco no José Lezama Lima como escritor, como alguém que pertence ao campo da literatura. José Lezama Lima, junto com outros grandes autores latino-americanos, especialmente cubanos, por exemplo, eu vou dizer um outro nome aqui que acho que vocês não têm a mínima ideia de quem seja, mas vão lá no sacrosanto Google
e dá uma pesquisada. Quem é José Lezama Lima? Dá uma pesquisada, por exemplo, numa outra categoria. Romancistas ou literatos do boom da literatura latino-americana. Boom, B-O-O-M. Tá? Vai lá, boom da literatura latino-americana, que aconteceu lá por volta dos anos 50. Foi nessa época que aconteceu a grande explosão da literatura latino-americana. José Lezama Lima é um desses representantes. Alejo Carpentier é outro grande representante. Agora eu vou falar um nome que talvez vocês conheçam um pouco melhor. Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques escreveu 100 Anos de Solidão, por exemplo. Ele também faz parte um pouco dessa trajetória da literatura latino-americana. E qual que é a característica dela? Ela pega emprestado uma série de identidades culturais europeias, especialmente da França, porque muitos desses literatos eles vão para a França, vão para a Europa, fugidos da ditadura dos seus países. José Lezama Lima, ele permanece em Cuba, mas, por exemplo, Alejo Carpentier, ele vai para a França, tanto que Alejo Carpentier, apesar de ser cubano, vocês podem perceber que o sobrenome dele é tipicamente francês, né? Carpentier. O Carpentier porque os pais tinham essa origem francesa, então ele teve facilidade de fugir de Cuba e ir para a França. Então muitos desses autores foram para a Europa e trouxeram de lá a carga cultural europeia e adaptaram a literatura aqui na América Latina. Se vocês forem ler a literatura hispano-americana, de José Lezama Lima, de Gabriel Garcia Marques, de Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, um argentino, talvez o literato mais conhecido da América Latina no mundo todo, tá? Todos esses autores têm uma característica em comum, que é escrever uma literatura que, em parte, pega uma série de coisas e elementos da vida real, especialmente questões políticas, já que esses homens estão vivendo uma questão política premente nos seus países, né? Ditaduras e etc. E mistura isso com, olha só, agora eu vou dizer uma coisa que talvez vai surpreender vocês, com literatura fantástica. Muitos de vocês devem conhecer literatura fantástica pelo Tolkien, né? Senhor dos Anéis, o Hobbit, J.K. Rowling, que é o Harry Potter, Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, que é uma literatura fantástica que marca uma boa parte da literatura que vocês vão encontrar nas livrarias hoje. Se vocês caçarem até o Guerra dos Tronos, acho que é isso o nome, né? O Guerra dos Tronos, se vocês caçarem qualquer literatura dessa que vende bastante, que virou best-seller, é literatura fantástica, mas é uma literatura fantástica anglo-saxã. Uma literatura fantástica que tem características muito próprias, europeias, que traz personagens como anão, elfo, mago e coisas do tipo que é literatura fantástica desse tipo. E tem muita gente que acha que o único tipo de literatura fantástica que existe é essa. Essa é a literatura fantástica. Não é. Eu informo a vocês que a literatura fantástica latino-americana não é essa, é uma outra. E a literatura fantástica latino-americana, da qual os representantes são esses nomes e vários outros nomes que eu disse para vocês, traz justamente o que é chamado pelos especialistas em literatura de realismo maravilhoso. Ou seja, mistura realidade, muitas vezes, como eu falei para vocês, uma realidade política sofrida, dura dos países latino-americanos que estão procurando autonomia, independência, e ao mesmo tempo falar dessas coisas com um jeitão de coisas maravilhosas. O maravilhoso aí seria a parte fantástica da literatura. Então, o autor nunca fala baseado só em realismo. Ele nunca fala só coisas como elas estão realmente acontecendo, mas ele fala através de uma fábula. Então, ele pega uma fábula, que é a invenção de personagens fantásticos, por exemplo, pega personagens do Popol Vuh. O que é o Popol Vuh? Vai lá no Google e pesquisa o que é o Popol Vuh. Vai lá, depois volta e a gente começa a conversar de novo. Pesquisou? Popol Vuh é uma literatura sagrada, usada por uma boa parte da matriz cultural religiosa e religiosa da América Latina, que vocês vão encontrar lá
entre os astecas, tá? O Popol Vuh é de origem asteca, e ela forma essa parte, como é que eu diria, sobrenatural, mítica dos latino-americanos. Nós conhecemos muitos personagens da Bíblia, mas nós conhecemos muito pouco, por exemplo, dos personagens míticos das nossas matrizes culturais indígenas. E quando digo nossas matrizes, tanto aquela da América Latina em geral, da América do Sul, quanto as nossas, das tribos indígenas aqui do Brasil. Por exemplo, vá procurar lá as matrizes indígenas dos Guarani. Os Guarani têm matrizes muito interessantes que fazem parte do nosso jeito de ser, viver e falar. Quer ver um exemplo? Você come pipoca, não come pipoca? Pipoca é uma palavra de matriz indígena brasileira. Você fala assim, quando alguém está falando muito, né? Você fala assim, o cara fica com nhen-nhen-nhen. Nhen-nhen-nhen é de matriz Guarani. Para o Guarani, mais ou menos, né? Tá, eu estou fazendo uma tradução muito direta aqui, muito pobre, né? Porque quando a gente faz a tradução perde muito do sentido. Mas mais ou menos a tradução de nhen, nhen do Guarani significa falar, verbalizar. Então, nhen, nhen, nhen é isso, é ficar falando, né? E assim vai, nós temos uma série de palavras e matrizes, né, culturais indígenas que fazem parte da nossa vida. Esses literatos latino-americanos, como o José Lezama Lima, e pegam emprestado esses personagens da matriz indígena, também pegam emprestado alguns personagens da matriz africana e colocam dentro da sua obra literária, dentro dos seus romances. Então eles misturam realidade política sofrida da América Latina junto com uma fábula, um mito fantástico desses personagens e criam uma obra original, criam algo diferente da literatura fantástica da qual nós estamos acostumados. Deu para entender então quem é o José Lezama Lima? Então ele é um cara que se situa nessa problemática da América Latina de tentar dizer assim, olha, quem nós somos? Não somos europeus, não somos só índios, não somos só negros. Então, o que somos? Somos a mistura dessas coisas. Então, a literatura deles é a representação dessa mistura. A expressão americana, que é a obra ensaística do José Lezama Lima, mostra justamente isso. O latino-americano não é só a mistura dessas três coisas, mas essa mistura é representada pelo barroco latino-americano, que é um barroco diferente do europeu. O barroco latino-americano é marcado por essa mistura. O barroco europeu não é. O barroco europeu, como diz o José Lezama Lima, é um barroco que entra em decadência. É um barroco que vai perdendo terreno. Enquanto o barroco lá está acabando, aqui na América Latina ele está viçoso ainda, ele está em franco crescimento, desenvolvimento a partir dessa mistura e não da pureza. É basicamente isso a contribuição desses dois personagens nas suas obras específicas. Aleijadinho em obra arquitetônica, escultura e pintura, o que a gente chama de arte pictórica, e o José Lezama Lima na sua obra literária e ensaística.